Muita coisa para estudar. O que fazer? Se você já teve esse pensamento, esse vídeo aqui é para você. Eu sou Carlos Cesário, eu ajudo concurseiros a conquistarem a sua aprovação, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Todo concurso, ele parece impossível quando você vê o edital no início. Por quê? Principalmente quem está começando a estudar para concurso e ainda não tem uma base ali de conhecimento prévia, toda vez que olha para o conteúdo programático do concurso, acaba muitas vezes se assustando e pensando, nossa, eu não tenho condição de estudar tudo isso, ou de absorver todo esse conhecimento. E muitas vezes acaba desistindo, ou se desanimando. Mas veja, todo concurso, independente se você já tem uma base de conhecimento ou não, você vai precisar passar por uma jornada. E eu sempre digo aqui, de médio e longo prazo. Não tem como você absorver todo o conhecimento de um edital do dia para a noite. Você precisa construir essa jornada, esse processo de estudo, de você realmente absorver toda a matéria, construir todos os dias. É como se você fosse levantar uma casa. É possível levantar uma casa em um dia, 2 dias? Não. Você precisa colocar tijolo por tijolo. E aí o tempo vai passando e quando você vê, a casa ficou pronta. Uma parede grande que no início, quando você olha, fala, nossa, essa parede aqui vai mais de 1000 tijolos para ficar pronta, para ficar inteira. Vai demorar demais. Só que se você colocar um tijolo por dia, o tempo vai passando e quando você vê, a parede já está pronta. E as outras paredes vão ficando prontas desse mesmo modo. E é dessa forma que a sua casa vai ficar pronta. Então, a aprovação em concurso, imagine que você está construindo uma casa. Não tem como você, num passe de mágica, fazer a casa aparecer. Você precisa trabalhar ali todos os dias colocando o seu tijolo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você vai conseguir percorrer esse caminho sem desanimar, sem desistir, sem se cansar. Então vamos lá. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aí seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ser útil e já se inscreva para não perder os próximos vídeos. O que é realmente não ter tempo para estudar? Todas as pessoas têm 24 horas. Quem foi aprovado tem 24 horas, quem não foi aprovado tem 24 horas, você também só tem 24 horas. Então, o que é decisivo para você conseguir ser aprovado, conseguir estudar com eficiência, não é tanta a quantidade de horas que você tem disponível. É a qualidade de estudo que você aplica nessas horas. Independente se você tem 1 hora, 2 horas, meia hora por dia. O dia perfeito para você estudar, ele não vai aparecer. É improvável que qualquer pessoa, na sua rotina hoje em dia, de cuidar da família, de ter que trabalhar, vai aparecer um dia totalmente favorável para você estudar. Nossa, hoje eu tenho 3 horas para estudar de manhã, 3 horas para estudar à tarde e mais 2 horas para estudar à noite. É muito difícil isso acontecer. Você precisa desenvolver o seu processo de estudo, a sua jornada, em dias que muitas vezes vão ser desfavoráveis para você estudar. E quando eu digo desfavorável, é que você não vai ter o tempo que você considera ideal, você não vai ter a disposição que você considera necessária, a motivação, as condições. Você precisa aprender a encaixar uma estratégia de estudo em dias imperfeitos, em dias que não vão te ajudar realmente. As pessoas que são aprovadas em concurso são as que conseguiram desenvolver um método de estudo, um processo de médio e longo prazo na sua rotina. Uma rotina que muitas vezes não
vai te dar o tempo que você acha necessário para você cobrir todo aquele conteúdo programático. Houve uma época da minha vida que eu estudei para um concurso que eu trabalhava o dia inteiro. Que horas que eu tinha disponível? Eu tinha disponível de manhã, antes de ir trabalhar, acordando mais cedo. Tinha um tempo disponível no meu deslocamento que eu fazia de ônibus, ali no ônibus. Tinha um tempo disponível no horário de almoço. E depois à tarde, no retorno no ônibus e à noite. E nos fins de semana. Esse era o tempo que eu tinha. Então eu adaptei a minha estratégia, o meu planejamento de estudo nesses blocos. A maioria das pessoas, o tempo disponível que elas têm por dia, não vai se apresentar em blocos grandes, ali blocos longos de tempo. O tempo que você vai encontrar no seu dia a dia, muitas vezes vai aparecer em blocos pequenos, intervalos pequenos que você vai ter que encontrar ali na sua rotina para você conseguir encaixar os seus momentos, as suas sessões de estudo. Como eu disse aqui, o dia perfeito de estudo, aquele dia que você tem tempo para estudar de manhã, depois um tempo para tirar um cochilo, para refrescar a cabeça, descansar, depois estudar, não. 99% das pessoas não têm esse tempo disponível. Então você tem que aprender a estudar, tem que aprender a se planejar de acordo com o tempo que você tem disponível. E é por isso que eu sempre digo aqui, a quantidade de horas de estudo é menos relevante para a sua aprovação do que a qualidade da forma que você estuda. E eu digo isso por experiência própria. Nessa época que eu estudei e fui aprovado para um concurso, de primeira e nas primeiras colocações, eu não tinha muito tempo. Eu tinha que encaixar as minhas sessões de estudo em blocos pequenos. Eu não conseguia estudar 2, 3 horas seguidas. Eu conseguia estudar 2, 3 horas acumuladas no final do dia, em blocos pequenos de 30 minutos, de 40 minutos. É por isso que um planejamento e um método eficiente é muito importante para quem tem pouco tempo. E aí você precisa entender que a diferença entre desorganização e não ter tempo. Muitas pessoas acham que não tem tempo, mas na verdade o que elas têm é uma rotina desorganizada. Quando você consegue enxergar a sua rotina dentro da semana, olhar ali blocos de hora em hora, de segunda a domingo, você consegue, na maioria das vezes, encontrar pequenos blocos que você pode estudar. E aí você precisa fazer essa análise. Recomendo de hora em hora. Esses blocos pequenos, muitas vezes que, por exemplo, na hora do almoço, que você fica ali 10 minutinhos, 15 minutos olhando o celular, ou de manhã, depois do café da manhã, depende do dia que você tem, depende da sua rotina. Você precisa analisar de hora em hora para ver onde você consegue encontrar esses pequenos blocos que você pode encaixar sessões de estudo. Muitas vezes você não vai conseguir ali ter um tempo, sentar numa mesa para abrir apostilas, livros, notebook, mas você tem um tempo que você pode olhar no celular ou ouvir um áudio num fone de ouvido. E isso faz com que você tenha a condição de revisar algumas coisas. Quando você tem essa visão da sua rotina total ali, geral da semana, você consegue encontrar esses blocos. E 10 minutinhos que seja, que você encontre em um momento do dia, já faz a diferença. Porque como eu sempre falo aqui, a jornada da aprovação, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Uma maratona, ela demora. São milhares de passos que você tem que dar. Imagine que cada passo é um dia de estudo. 10 minutos a mais de estudo por dia, em 6 meses, 4 meses ou um ano, faz muita diferença. 10 minutos, por exemplo, revisando o que você já estudou todos os dias, o efeito cumulativo disso é muito impactante na hora que você sentar lá no dia da prova para tentar lembrar o que você estudou. Então não confunda falta de tempo com desorganização. É por isso que eu recomendo que você
Planeje a sua semana, faça uma agenda semanal. Tem gente que gosta de utilizar agenda de papel, agenda online. Não importa. O importante é você organizar de hora em hora o que você vai fazer na próxima semana. Porque aí você consegue enxergar. Você consegue organizar e encaixar quando você vai estudar. Porque se você deixar ali um horário solto, eu vou estudar quando der, vou estudar quando sobrar um tempo. Esse tempo não vai sobrar. Você vai preencher esse tempo com alguma outra atividade mais prazerosa. Você precisa bloquear na sua agenda esses horários de estudo. Quando você organiza isso, os horários começam a aparecer, o tempo começa a aparecer. Então a organização é a primeira coisa, é a base de tudo para quem quer realmente ter um estudo eficaz e ser aprovado em um concurso. Só que a gente precisa entender a diferença entre organizar a matéria, organizar o conteúdo programático que você vai estudar e organizar a sua rotina. É necessário você organizar as duas coisas, organizar a matéria e organizar a sua rotina. Tem gente que acha que é importante só organizar a matéria. Então vai lá, eu vou estudar essa semana esses seguintes tópicos aqui de língua portuguesa, de matemática. Depois que eu terminar esses tópicos, eu vou começar a estudar os outros, os próximos. Organiza ali todo o conteúdo, isso é importante. O que você vai estudar no início e a sequência dos conteúdos que você vai acessando e vai revisando. Isso é importante. Só que essa organização, ela não vai te ajudar em nada se você não organizar a sua rotina. Como eu disse aqui, se você não organizar os seus horários e bloquear na sua agenda os horários que você vai estudar. Não adianta você comprar um cursinho com conteúdo específico do seu concurso, tudo mastigadinho ali, PDFs, vídeos, exercícios, utilizar a IA, ter todos esses recursos, todas essas ferramentas, se você não tem tempo na sua semana para utilizar tudo isso, para você se beneficiar de tudo isso. Então, antes de organizar a sua matéria, antes de você organizar o seu conteúdo, ir atrás realmente dos conteúdos que vão cair na prova do seu concurso, você precisa organizar a sua rotina. Se você tem uma vida bagunçada, não adianta você ter o melhor cursinho, você ter a melhor IA, não adianta. Ter um professor particular, não adianta. É a mesma coisa de você querer construir uma casa em cima de uma praia, numa base de areia. Vai desmoronar. Você não vai conseguir. E por que é tão importante assim você organizar a sua rotina? Eu sempre falo aqui, as duas coisas, os dois pilares para você conseguir ser aprovado é o quê? Você ter um método de estudo eficiente e você ter constância. A constância é o que vai fazer você colocar o seu tijolinho todos os dias ali para você construir a sua casa e dar aprovação. Se você coloca um tijolinho hoje e passa 3 dias sem colocar o tijolo, depois coloca mais um tijolo, depois passa mais 5 dias sem colocar, sua casa vai demorar muito para ser construída ou talvez nunca vai ser construída. Agora, se você coloca um tijolo todos os dias, é melhor do que você colocar 5 tijolos num dia, 20 sem colocar nada, depois mais 3. Entende? O que é constância? Mas para você ter constância, você precisa criar o hábito de estudar. O que eu percebo com as pessoas com as quais eu converso, que a dificuldade que elas têm em manter essa constância é porque elas não sabem, não criaram o hábito de estudar. E como é que você cria o hábito de estudar? Você precisa fazer com que sua mente automatize a sessão de estudo, automatize o ato de estudar. E como é que você automatiza uma ação? Perceba, na sua rotina, o que é automático para você? Por exemplo, escovar o dente. Por que escovar o dente é automático para você, sempre naquele momento, naquele lugar, sempre no banheiro, às 7 horas da manhã? Você não precisa nem pensar para escovar o dente todos os dias, 7 horas da manhã. Porque você já repetiu muitas vezes esse ato, sempre no mesmo local e sempre na mesma hora. E é isso que você precisa fazer com o ato de estudar. Para você automatizar esse ato de estudar, facilitar você criar o hábito de sentar todos os dias e estudar,
a fim de você ter essa constância que vai te levar para a aprovação, você precisa repetir. Repetir todos os dias. Sentar ali no mesmo local, no mesmo horário, todos os dias. No início é estranho, mas depois você automatiza. Da mesma forma que você automatizou escovar o dente, você automatizou tomar banho, amarrar o cordão do sapato. São coisas que você faz sem pensar. E quando você automatiza essa questão de você sentar no mesmo lugar, no mesmo horário, todos os dias para estudar, criar a constância é muito mais fácil. Só que você só vai conseguir criar o hábito de estudar se você bloquear na sua agenda, reservar um horário na sua rotina semanal para você sentar e estudar. Ah, se você não organiza a sua rotina, e um dia você vai estudar na cozinha às 9 horas da manhã, no outro dia você vai estudar no quarto às 7 horas da manhã, no outro dia você nem vai estudar. Perceba que dessa forma você não vai criar o hábito. E aí, manter a constância fica muito mais difícil. Então você entendeu a importância de você organizar primeiro a sua rotina, antes de pensar em outras coisas? Pense sempre nisso. Toda vez que você tiver dificuldade de estudar, achar que você está patinando, não está saindo do lugar, pense nesses dois pilares. Eu tenho um método de estudo eficiente? Eu tenho constância? Se uma dessas duas coisas estiver faltando, provavelmente você nunca vai ser aprovado. Existe também um outro aspecto para quem não consegue se organizar ou não acha que a organização da rotina é importante, é a questão do cansaço, da fadiga mental. Muita gente reclama que sente muito sono, sente muito cansaço para estudar, porque tem que conciliar com trabalho, com família, e isso é normal. Porém, quando você não organiza a sua rotina, não organiza o seu estudo, essa fadiga aumenta. Porque o ato de estudar, por si só, já gasta energia. Você já se cansa com o ato de estudar, que é normal. Agora, se você precisar gastar energia com o ato de estudar e gastar energia também para pensar quando você vai estudar, para você organizar ali o seu dia na hora, sem planejamento prévio, isso traz mais cansaço ainda. Então, se você trabalha, se você tem família, se você tem filhos, tem outros afazeres e quer estudar para concurso e ser aprovado, você precisa minimizar, você precisa conservar a sua energia. Focar realmente em estudar e deixar essa questão da organização muito bem acertada no início da semana. De preferência, antes da semana começar. Para você criar o hábito de estudar, você precisa planejar a sua agenda semanal. Só que para você planejar essa agenda, você também precisa criar o hábito de sentar num momento e fazer esse planejamento prévio da semana que vem. Então, sugiro que você reserve, por exemplo, no domingo à tarde, no domingo à noite, num sábado, mas que seja sempre no mesmo horário a questão de, não, nesse momento eu vou planejar a minha semana, a minha próxima semana. Porque senão, o próprio planejamento da agenda acaba não entrando na agenda. E aí, a semana começa bagunçada, você deixa para organizar o seu dia na hora, você deixa para pensar quando você vai estudar ali no dia do estudo, na hora do estudo. E isso é um cansaço a mais, um gasto de energia adicional que você não precisa. Por isso a importância de você reservar um tempo. E veja, na prática, para você sentar e organizar sua semana, é muito rápido depois que você se acostuma a fazer isso. É um momento que você tira ali de 10 minutos, 15 minutos no máximo, você já organiza tudo, planeja isso, deixa registrado na sua agenda, seja de papel, seja eletrônica. E aí você vai se preocupar só em cumprir esses horários. Nessa agenda que você faz, você vai prever não só os seus horários de estudo, você vai prever os seus horários de passar tempo com a família, de lazer, de trabalho, de atividade física, seja como for sua rotina. E aí você vai viver um momento presente. Na hora de estudar, você vai estudar. Na hora de passar um momento com a família, você vai passar um momento com a família. Porque é importante você também relaxar e não só ficar 24 horas estudando. Porque se isso acontecer em algum momento, você vai cansar
e a tendência é você desistir. Eu sempre gosto de fazer aqui analogia com os atletas, porque o atleta, na minha opinião, ele é muito parecido com o concurseiro, porque o atleta ele precisa de um bom desempenho num momento específico, na hora da prova. Então, tanto o atleta como o concurseiro precisa ter um bom desempenho na hora da sua prova. E para isso acontecer, você precisa treinar, você precisa passar por uma jornada de treinamento para você chegar no dia dessa prova e ter um bom desempenho. E isso acontece com o atleta e acontece com o concurseiro. Então, se você não consegue manter uma constância de treinamento, por exemplo aqui, um atleta olímpico, então ele está se preparando para a Olimpíada, que vai ser, sei lá, daqui 4 anos, 3 anos, 1 ano que seja. Nesse intervalo de tempo que ele tem de hoje até o dia da prova dele, não importa se é 3, 4 anos, de 1 ano, ele precisa criar a rotina. Tanto o concurseiro como o atleta, ele precisa dessas duas bases, que é o método eficiente e a constância. O atleta, ele precisa também de um método eficiente de treinamento. Ele precisa ter acesso a treinadores que vão entregar para ele um método de estudo, uma estratégia, um planejamento que vai fazer ele chegar em alto nível no dia da prova. E você também precisa. Só que o atleta, para chegar em alto nível no dia da prova, o que ele precisa fazer? Todos os dias? Treinar. Cada treino que o atleta não faz, cada dia que ele não treina, é um dia a mais distante do sucesso que ele está buscando, da medalha. E você, mesma coisa. Cada dia que você não estuda é um dia a mais de distância da sua aprovação. Por isso que eu sempre bato nessa tecla de você conseguir se desenvolver essa musculatura mental da disciplina, de criar o hábito de estudar. Porque se você não mantiver essa constância, você não consegue chegar em alto nível na hora da prova. E não adianta eu falar para vocês que existe aqui a dica mágica, o atalho. Muitos conteúdos na internet que a gente vê aí, principalmente em vídeos curtos, nas redes sociais, trazem aquela coisa, a dica mágica para você conseguir ser aprovado. Beleza, essas técnicas ajudam. Mas se você não tiver essa base sólida, que é método de estudo eficiente e constância, nenhuma técnica, nenhum atalho vai te ajudar. Esses vídeos, essas dicas, é como se fosse um quadro para colocar na parede da sua casa. Só que sua casa ainda nem está construída, você está lá no alicerce ainda. Por que você vai se preocupar com a cor do quadro que você vai colocar no seu quarto se a sua casa nem está de pé? Então tome cuidado toda vez que você vai buscar conteúdos rasos na internet que fica falando dessas dicas, técnicas, essas coisas superficiais, se você ainda não tem essa base da qual estou falando para vocês aqui. Você pode até dizer o seguinte, nossa, mas a estratégia, né, que eu estou traçando, o planejamento semanal que eu estou fazendo aqui é muito fraquinho, eu não sei fazer. Tem uma frase que eu sempre trago comigo, que é a seguinte: tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser feito limitadamente. O que quer dizer? É melhor feito do que perfeito. Então, se você nunca se planejou, nunca montou uma agenda semanal, uma rotina, para facilitar o seu estudo, é muito provável que essas primeiras agendas, esses primeiros planejamentos semanais não vão ser os melhores. Mas é melhor você ter um plano ruim do que você não ter plano nenhum. Você precisa iniciar. Se você tem realmente essa intenção de ser aprovado, de dar uma vida melhor para sua família, para você, de ter uma renda estável, de ser um funcionário público, você precisa passar por esse processo. Não fuja. Encare isso. Comece de forma errada mesmo, mas comece. É melhor você começar de forma precária, ruim, do que não começar. Toda vez que você avança, seja de qual forma for, você está anos-luz na frente de quem não está fazendo nada. Toda vez que você busca estudar de uma
de forma mais eficiente. Você busca o conhecimento para se planejar melhor. Você está muito à frente das pessoas que estão estudando de forma aleatória. Ou estão, como eu disse aqui, buscando técnicas, atalhos fáceis na internet. Você não pode desistir. Mas se você entrar nesse jogo de forma errada, sem levar em consideração essas coisas que eu estou trazendo para vocês aqui, a tendência é você desistir. É como se fosse o corredor, você entrar na maratona e começar a correr com uma técnica errada, uma passada ali, torta. Vai chegar no momento da corrida que você vai começar a doer, vai começar a cansar a perna e você vai desistir. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você quer entrar nessa jornada? Mas entre de forma correta. Porque você ficar repetindo técnica de estudo errada ou entrar nesse jogo sem ter técnica nenhuma, vai fazer com que você fique no meio do caminho. E onde as pessoas mais erram? Muitas delas acham que só organizar o conhecimento, só organizar o conteúdo programático, ou comprar um cursinho que já está tudo organizado é suficiente. Existe uma grande diferença entre ter o conteúdo programático organizado e ter uma rotina organizada. Você precisa dos dois. E por onde começar? Entenda que existem dois tipos de meta que você precisa buscar nessa jornada de estudo que você vai passar. Existem metas processuais e metas de resultado. Eu conseguir conquistar a minha meta de resultado, por exemplo, seria ser aprovado em concurso. Eu conseguir atingir a minha meta processual é eu conseguir estudar todos os dias durante um mês de acordo com o que eu planejei. Essa é a meta processual. A melhor forma de você evoluir no estudo e ter resultados é você focar nas metas processuais e não na meta de resultado. Por quê? Se você mede o seu desempenho de acordo com essas metas processuais, que são metas intermediárias, automaticamente você consegue chegar na sua meta de resultado. Se você focar em cumprir sua meta intermediária de... Você pode pegar semanal ou mensal, por exemplo. Minha meta da semana é cumprir as minhas sessões de estudo, por exemplo. Eu tenho 2 ou 3 sessões de estudo planejadas na minha agenda todos os dias. Então a minha meta processual dessa semana é eu cumprir 3 sessões de estudo todos os dias dessa semana. Ao longo do tempo, cumprindo todas essas metas intermediárias, automaticamente você vai chegar no dia da prova do seu concurso muito mais bem preparado. Então, se você cumpre as metas processuais intermediárias, você automaticamente aumenta vertiginosamente as chances de você atingir a sua meta de resultado. Agora, se você foca só em atingir a sua meta de resultado, não, preciso passar. Minha meta é ser aprovado. E você não pensa nessas metas intermediárias, você negligencia isso, muitas vezes você chega na hora da prova despreparado. Então meça o seu desempenho por meio dessas metas intermediárias. Na prática, como você pode aplicar isso a partir de amanhã? Existe uma ferramenta muito simples que é chamada placar da produtividade. Isso você pode construir até num papel sulfite, ou num formato digital, não importa. O que é você construir um placar de produtividade para você medir se você cumpriu essas metas processuais ou não? Vou dar o meu exemplo aqui, quando eu estudei. Como é que eu organizava a minha rotina numa época que eu prestei um concurso? Eu organizava o seguinte: tinha uma sessão de estudo minha, que era de manhã, às 5 horas da manhã, eu acordava mais cedo. Então eu tinha uma sessão de estudo às 5 horas da manhã, eu tinha uma sessão de estudo 12h30, mais ou menos, e tinha uma sessão de estudo às 20 horas, durante a semana. Então eu tinha 3 sessões de estudo por dia, durante a semana. E tinha 3 sessões de estudo também no sábado e domingo, só que eram sessões mais longas. Como é que eu media? Como é que eu utilizava essa ferramenta do placar da produtividade? Eu pegava numa folha mesmo, marcava lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dividia ali por dia e colocava 3 bolinhas em cada coluna.
Então, cada dia era uma coluna. Então, na segunda-feira eu colocava 3 bolinhas. Riscava mesmo, 3 bolinhas na segunda-feira, 3 bolinhas na terça, 3 bolinhas na quarta. E à medida que eu ia estudando, eu ia colocando um check ali, um X. Eu estudava a sessão das 5 horas da manhã da segunda-feira, fazia um check ali na bolinha da manhã. Estudava na hora do almoço, marcava na bolinha. Ia marcando as sessões que eu estudava. No final de semana eu olhava ali a minha folha e conseguia ter noção de quantas sessões de estudo eu havia feito, quantas eu havia deixado de lado. Ali eu tinha uma visão boa das minhas metas processuais, das minhas metas intermediárias. Você concorda que se toda semana eu olhar para esse placar da produtividade e perceber ali que eu praticamente cumpri 90% de todas as semanas das minhas sessões de estudo, eu estudei 90, ou sei lá, 80, de 80 a 95% de todas as sessões de estudo planejadas eu cumpri, você concorda que quando eu chegar no dia da prova eu vou estar muito mais bem preparado? Então, se você tem dificuldade em organizar isso, em saber se você está indo bem ou não, utilize essa ferramenta. Ela é simples. Se você não quiser utilizar aplicativos, se você não for adepto da tecnologia, faz na moda antiga mesmo. O importante é você ter noção do que você planejou e ter uma referência visual do que você está cumprindo ou não. Se você chegar no final da semana e olhar o seu placar da produtividade e ver que a maioria das bolinhas você não cumpriu, ou seja, a maioria das sessões de estudo você não realizou, você já está percebendo que você precisa mudar alguma coisa. Ou você precisa organizar melhor sua rotina, ou você precisa ver alguma coisa com relação à sua motivação, com relação à convivência com a sua família, se você está tendo tempo ou não. Existem muitos fatores que impedem você. Mas o placar da produtividade te dá essa visão. A visão se você está indo bem ou não. Ir bem numa jornada de estudo não é necessariamente você saber tudo, estar memorizando tudo. Para você ter uma boa retenção de conteúdo, você precisa cumprir essas metas processuais. Meça o seu desempenho nos números de sessões de estudo que você cumpre. E é por isso que eu faço sempre analogia com os atletas. Imagina, se um atleta tem 4 anos para se preparar para uma Olimpíada, imagina que ele vai treinar 300 dias por ano. Os outros 65 dias ele vai folgar. Durante 4 anos, 300 vezes 4, ele vai ter 1.200 dias de treino. Você concorda que se ele treinar 1.200 dias sem falhar, ele vai estar bem preparado para a Olimpíada, para a prova dele? Então você precisa pensar dessa mesma forma. Para você chegar bem preparado na sua prova, você precisa cumprir as suas sessões de estudo. Imagina que você é um atleta, você precisa treinar. Se você cumprir tudo isso, você tem grandes chances de ser aprovado. Por quê? A maioria das pessoas que prestam concurso nunca pararam para pensar nessas coisas que a gente está conversando aqui agora. Se você conseguir aplicar isso que eu trouxe aqui para você hoje, você está à frente de 90% dos seus concorrentes. Pode ter certeza disso. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.